Graça e paz, igreja. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Muito bom estar aqui com os irmãos, compartilhando uma palavra que eu creio que é uma palavra profética, que Deus falou comigo que o ano de 2020, nós vamos ter muitas conquistas, muitas. Mas não vão ser todos. Aqueles que andarem na palavra, aqueles que, como diz o irmão que acabou de ministrar, que abriu o coração para ouvir o que Deus está falando, Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Eu estava meditando sobre Jeremias. Jeremias era um homem que, quando Deus chamou para o ministério, ele disse assim: não, Senhor, eu sou como uma criança, eu não dou conta de falar. Deus falou para ele: é você mesmo, Jeremias. Deus está escolhendo pessoas que têm o coração de criança, gente simples, para cumprir um propósito através dele. Jeremias, ele disse assim no capítulo 10, versículo 23, não precisa abrir. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias era um homem tremendamente sábio. Ele entendeu uma coisa que todos nós precisamos entender: o caminhar do homem não pertence a ele, pertence a Deus. Jeremias entendeu que não é só o caminho dele que não pertence a ele, mas os passos do homem. Quem dirige os passos está falando de coisa pequena. Caminho está falando de grandes decisões que você toma na vida. Passos está falando de um movimento pequeno. Cada movimento pequeno que você tem que tomar na vida, cada decisão, cada escolha, por menor que seja, quem vai dirigir é o Senhor. Isso aqui é uma questão de sabedoria. Jeremias entendeu que Deus, ele tem uma habilidade infinitamente maior do que a minha, a sua, para conduzir a nossa vida, e que se a gente deixar Ele tomar conta, Ele vai cuidar de nós e Ele vai fazer o melhor para nós. Quem está disposto a deixar Deus dirigir os seus passos? E Ele tem que corrigir alguns planos nossos. Nós temos alguns propósitos que precisam ser corrigidos, e se a gente buscar em Deus, Deus vai corrigir da maneira dEle, porque Ele sabe o que é melhor, Ele conhece o dia de amanhã. Todos nós aqui nascemos com um propósito, ninguém nasceu por acaso, e esse propósito, esse plano para a minha vida e para a sua vida, quem traçou foi Deus. Então é só Ele que conhece, não tem outro. Basta então a gente entender que para a vida de cada um de nós, existe duas opções aqui na terra, só duas, não tem terceira, não tem meio termo. Ou eu vou caminhar com Jesus, ou eu vou caminhar sem Jesus. Deus não vai forçar eu entregar a minha vida para Ele. Deus não vai me forçar a entregar os meus passos, o meu caminhar para Ele. Ele quer que a gente faça isso por amor, por entendimento que isso vai ser o melhor para nós. Então Ele enviou Jesus, e aquele que tem Jesus hoje, ele tem a palavra, ele tem a direção. E muitas vezes, quem não quer saber, quem apenas quer vir à igreja, apenas quer participar dos trabalhos, dos cultos, mas não quer seguir os passos que Jesus está ministrando sobre nós, essas pessoas, elas vão ter as consequências. Escolhas erradas trazem consequências ruins. Hoje, eu e você, cada um de nós, estamos vivendo a consequência de escolhas que nós fizemos lá atrás, sim ou não? Somos nós que fazemos as escolhas, Deus não impõe nada para nós. O problema é quando a gente quer ser independente de Deus. É sobre isso que Jeremias está falando. Quando eu quero ser independente, eu acho que eu dou conta, eu não preciso orar, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso ter uma vida com Deus. Basta eu estar no meio do povo, basta eu estar caminhando junto que Deus vai me dirigir. Não é assim, né, queridos? Não é assim. Tudo que eu preciso fazer é deixar Deus tomar o controle da minha vida. Sabe como é que chama
o nome, vamos botar, né, o nome dessa ministração hoje, um tema. Rendição é a expressão máxima da fé. A expressão máxima da fé não é eu gritar, não sou eu fazer barulho, não sou eu cantar bonito. A máxima expressão da minha fé é quando eu tenho a coragem de entregar todo o controle da minha vida nas mãos do Senhor. A rendição, o que significa me render? É abrir mão de quem eu sou, é ceder diante de Deus e falar: Senhor, a minha vida está aqui. Minhas vontades, minhas escolhas, minhas decisões, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha família, os meus negócios, Senhor, eu estou trazendo e colocando aqui, no teu altar. Faça o que está no teu coração. Queridos, a gente, para dar certo, nós estamos precisando fazer isso. Tem muita gente com problema dentro da igreja, porque não entende que é do seu render, é de você deixar Deus tomar conta da sua casa, do casamento, do ministério, da sua empresa. É aí que vem o sucesso na nossa vida. Então, mas é uma escolha, e hoje eu venho propor para você isso: entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Você sabe qual é o segredo da bênção e do poder de Deus sobre nós? Cutuca o irmão que está do seu lado aí, pergunta: irmão, você sabe qual é o segredo da bênção de Deus e o poder de Deus sobre nós? Rendição absoluta. Rendição absoluta. Ninguém gosta disso. Sim ou não? Não, pastora, mas não é bem assim não, vamos devagar. Ó, irmãos, com Jesus é assim, é 100% ou nada. Ele vai tendo paciência, Ele vai te levando, Ele vai dando tempo para você tomar sua decisão, mas com Jesus é assim, não tem outra forma de você viver com Ele. A palavra que eu quero trazer para você hoje, começou através de uma experiência que eu tive. Nós fizemos uma viagem no final do ano, para o sul, e aí nós fomos fazer uma visita num lugar chamado Casa das Ovelhas. Para mim foi um dos melhores passeios da minha vida, porque eu fiquei parada, olhando como um pastor trata as ovelhas, pastor Salmo. Eu fiquei tão impressionada, e as pessoas, meus amigos que estavam comigo, nós saímos dali tão impressionados de ver como é o relacionamento de pastor e ovelha, que eu comecei a meditar naquilo e virou uma pregação. O que eu vou ministrar para você hoje foi resultado do que eu vi de um homem tratando as suas ovelhas, um pastor cuidando das suas ovelhas. A voz dele não mudava, era aquela voz calma, tranquila. Ele tinha um cachorro que ajudava ele a cuidar das ovelhas ali. Elas obedeciam, elas iam aonde o pastor ordenava, o cachorro ajudando. Irmãos, que coisa maravilhosa. E eu fiquei ouvindo ele falar com as ovelhas. Eu falei: gente, que relacionamento íntimo que esse homem tem com esses animais. Aí Deus me levou, sabe para onde? Para o Salmo 23. Eu quero te convidar. Há muitos anos eu não prego no Salmo 23, porque é uma passagem assim que todo mundo já conhece tanto, né? Mas eu queria pedir para você abrir comigo a palavra do Senhor no Salmo 23. É um salmo que registra uma experiência de Davi. Davi foi um homem que passou muitos anos da sua juventude pastoreando ovelhas. Então ele sabia muito bem o que era a convivência do pastor e a ovelha. E ele vai usar o pastor e a ovelha como uma figura. O pastor é Deus e as ovelhas somos nós. E eu tirei algumas lições, porque eu fui estudar, eu fui pesquisar sobre as características da ovelha, a vida dela, o relacionamento de pastor e ovelha. E a primeira coisa que eu descobri, que é um relacionamento íntimo, é um relacionamento extremamente fiel. Pastor e ovelha, eles são fiéis um ao outro e são muito amigos, muito companheiros. A questão do Salmo 23, olha aqui, o que Davi fala? O Senhor é o meu pastor, o que mais?
nada me faltará. Será que falta alguma coisa para a ovelha? Sim ou não? Nós já ouvimos tanta pregação sobre isso, né? Tem gente que fala que falta. Pois hoje eu quero provar para você. Eu descobri agora, depois de mais de 30 anos, lendo o Salmo 23, eu descobri que quando o pastor, ele realmente é o pastor da ovelha, e a ovelha é a ovelha do pastor, nada vai faltar. O ano de 2020 vai ser um ano que não vai faltar nada na vida daquele que é ovelha. Amém, queridos? É profético. Você hoje que está aqui, você vai receber uma palavra profética e revelada por Deus. E eu vou te mostrar algumas coisas aqui que eu fui descobrindo. A questão é essa: será que o Senhor é o seu pastor? Cutuca o irmão que está do seu lado aí. Realmente Deus é o seu pastor? Nós vamos descobrir agora se você é uma ovelha mesmo, de verdade. Amém, queridos? Primeira coisa, uma característica da ovelha: ela é um animal extremamente dócil e ela é mansa. Existe uma diferença grande, presta atenção. No nosso meio da igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando em geral, tá? Não estou falando catedral da família. No meio da igreja, existem ovelhas, existem bodes. Qual é a diferença de uma e da outra? A ovelha, quando ela é repreendida, o pastor chama ela e mostra o erro dela e chama a atenção dela, ela chora, porque ela é muito mansa. Sabe o que o bode faz quando ele é repreendido? Ele agride, ele fica bravo. A natureza da ovelha é mansa, a natureza do bode é revoltado. Qualquer coisa que você fala para ele, ele se sente injustiçado e ele briga, entendeu? Terceira aqui, característica: a ovelha não consegue viver longe do rebanho, tem que estar no meio da igreja. Tem gente, o bode, qualquer lugar para ele está bom, ele não faz questão de estar no meio da igreja não, porque ele é rebelde, ele não consegue conviver no meio de rebanho. Vocês estão entendendo, queridos? E aí ele prefere ficar mais de longe. Não quer ficar muito chegado, não. Aí, primeira coisa que eu quero falar para você: as ovelhas são totalmente dependentes do pastor para provisão, direção e proteção. Como é que faz isso? A ovelha é um animal extremamente indefeso. Ela é diferente dos outros animais, queridos. Se o animal atacar ela não sabe se defender. Ela precisa do pastor. Ela é o único animal que para morrer ela não reclama, ela não faz barulho. Por isso que Isaías 53:7 chama Jesus como uma ovelha. Jesus é comparado a uma ovelha que vai calado, mudo para o matadouro. Ovelha é desse jeito. Ela sabe que ela vai morrer, mas ela mansinha, caladinha, cabecinha baixa. Ela precisa de pastor para cuidar dela, para tratar dela. Uma coisa é certa: pastor não consegue tratar bode. Sabia disso, né, pastor Salmo? Por isso que é tão difícil, que tem gente que é bode, quer ser tratado pelo pastor, mas não deixa. Por isso a palavra diz que Ele, o Senhor, Ele nos protege, Ele nos defende, porque Ele é o nosso pastor. A pergunta aqui é essa: você é bode ou você é ovelha? Pergunta para quem está do seu lado aí. É uma palavra que ela vem para confrontar a gente. Segunda coisa, olha aqui: características peculiares da ovelha. Segunda coisa: a ovelha nasceu com um propósito, para um propósito. Olha para mim. Você sabia que a ovelha dá lã o ano inteiro? Vai crescendo a lã, o pastor vai tosqueando, eles vão tirando e vai crescendo. Ninguém manda ela dar lã. É uma coisa que faz parte da natureza dela. Ela é espontânea, ela dá lã o ano inteiro. Isso aqui, essa característica dela fala de mim e de você como ovelha. O que nós nascemos com um propósito também. E como é que eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida? Através dos meus dons e talentos. Aqui não tem ninguém
que possa dizer, não, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum, eu nasci para ficar sentado no banco da igreja. Não, queridos, todos nós temos. Eu e você nascemos para servir. Os dons e os talentos que eu tenho não servem para mim. Eles são de Deus e eles servem para quem? Para os outros. Então ninguém tem desculpa de ficar quietinho, sentado. Você nasceu para edificar vidas. Amém? Estou falando de ovelha, não estou falando do bode. Terceira característica dela, ela não se alimenta de qualquer coisa. Quando você lê aí o versículo 2, Davi diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O que ele está falando aqui? Que o pastor pega a ovelha, vai na frente levando a ovelha para o pasto verdinho, porque ovelha não come qualquer coisa. Ovelha só come pasto, capim, tem que ser verdinho e novinho. Você sabia disso? Ovelha enjoada, queridos. Aí o pastor vai na frente, pastoreando e mostrando o lugar onde tem pasto verdinho, onde tem água jorrando limpinha, porque ela é muito aciada, ela gosta daquilo que é de excelência, ela não se alimenta e não bebe água em qualquer fonte. Já o bode, meu Deus do céu, você sabe como é que o bode é conhecido? O lixeiro do sertão, porque o bode fuça tudo. O bode é aquele que qualquer coisa que dá para ele comer está bom. Se você der um pedaço de uma lata velha para ele, ele come. Bode fuça tudo, bode gosta de novidade. Aonde fala que tem uma novidade, ele corre lá, ele vai lá fuçar, porque ele quer comer qualquer coisa que seja novidade para ele. Isso aqui está falando de quê? A diferença. A ovelha é aquela que ela só vai se alimentar do melhor alimento onde o pastor mostra para ela. Está falando da palavra de Deus. Está falando da água, que é a palavra. A ovelha não aceita qualquer coisa. A ovelha, quando alguém está falando alguma coisa da parte de Deus para ela está conferindo tudo na Bíblia. Irmãos, eu e meu marido, a gente é muito crítico nesse ponto. Quando alguém está pregando e fala assim, e o texto diz, rapidamente nós dois vamos para o texto para olhar se diz mesmo aquilo ali no texto. Porque se está falando alguma coisa, o texto diz, eu vou no texto, não está dizendo, acabou para mim. Acabou. Ovelha confere tudo, se não for o melhor ela não come. O bode não. Querido, você presta atenção. Às vezes tem alguém aqui ministrando uma palavra e está falando uma coisa ruim. A pessoa, glória a Deus, aplaude qualquer coisa, recebe qualquer coisa, não confere nada com a palavra, não conhece nada e não confere nada, não abre a Bíblia para ver o que está escrito. Aí essas ovelhas, não tem jeito de você pregar o Salmo 23, sem você conferir com João 10, onde Jesus se compara ao pastor de ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou. Só que aí no capítulo 10, versículo 5, fala de dois tipos de gente que quer ajudar a pastorear. Um se chama estranho e o outro é o mercenário. Versículo 5, tem gente procurando. Um está no versículo 5, de modo nenhum as ovelhas seguem o estranho. E lá no versículo 12, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Por que a ovelha precisa estar segura debaixo de um pastoreio? Por causa de mercenários, por causa de bandido, por causa de ladrão, por causa de vozes estranhas. Queridos, hoje a igreja está ouvindo tanta informação, tantas vozes. Quem são os mercenários? São aqueles que querem cuidar das ovelhas à custa de dinheiro, quer receber. O dinheiro está no meio do negócio. São assalariados, é isso que Jesus está falando. É para ganhar dinheiro. O pastor é aquele que ele está cuidando da ovelha, porque ele ama o seu rebanho e ele dá a sua vida pelo rebanho.
Nós temos que ter esse discernimento. O bode, coitado, ele não confere nada, qualquer coisa está bom. Pergunta para quem está do seu lado aí, qualquer coisa que o povo fala aqui no púlpito está bom para você? Você aplaude, você recebe tudo? Ovelha não recebe não. Fala para o seu irmão, a ovelha não recebe não, a ovelha confere tudo, tudo. Quarto, ovelha tem intimidade com o pastor, uma intimidade no relacionamento, como eu disse, de muita fidelidade. No João 10, 27 e 28, está escrito assim: 3 características da personalidade da ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 3 coisas acontecem no relacionamento ovelha e pastor. Primeira coisa, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Deus usa o homem como pastor? Usa. Mas no meio do pastor, você precisa de distinguir a voz que é do verdadeiro pastor. E eu estou nessa igreja porque eu sei que eu tenho um pastor fiel a Deus. Amém? Senão eu não estava aqui não. Você precisa distinguir a voz do pastor seu, de quem que você está ouvindo. O pastor conhece as suas ovelhas. O que é isso? A ovelha, ela se abre com o pastor, ela se deixa ser conhecida. O pastor conhece o passado, o presente, o futuro da ovelha, e ele vai trabalhar para levar ela para o futuro das promessas de Deus, o futuro de bênção. Mas aí tem gente na igreja que está meio desanimado. Eu fico vendo pessoas às vezes desanimando da fé, e olha para um, olha para outro e fala: não, mas eu estou desanimado, eu estou passando uma fase terrível, eu estou passando uma luta, eu estou com medo. Queridos, você sabe para que a luta vem para nós? Para mostrar o que está dentro do nosso coração. Você sabe aqueles políticos, vou te dar um exemplo mais claro. Sabe aquele político que você conheceu dentro da igreja, que pregava, que orava, que era santo, que você confiava nele? Aí ele vai para lá, vai para Brasília. Chega lá, de repente você escuta falar: não, corrompeu, está recebendo propina, está corrompendo, está igual aos outros. Eu pergunto para você, ele mudou alguma coisa nele? Não. Deus só permitiu ele ir para lá para mostrar o que estava dentro dele. A facilidade demais, ou a luta que vem, ela vem para mostrar o que está dentro do nosso coração. Se na hora da luta você desanima, você perde a fé, você fica com medo, Deus só está te mostrando que você não confia plenamente nele, que ele não é seu pastor. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus está mostrando o que tem dentro do meu coração. É hora de eu parar e falar: Deus, eu vou confiar no Senhor, não importa o que acontecer, eu confio, não vou me desviar da tua palavra. As ovelhas seguem o pastor. O que é seguir? Não é escutar somente, é obedecer. O pastor vai dando a direção e você vai confiando cegamente no seu pastor, ele vai te mostrar o caminho na palavra. Isso aqui é um relacionamento íntimo e de muita fidelidade. Você sabia que as pessoas falam que pastor tem cheiro de ovelha? Porque o pastor, ele tem uma convivência com o seu rebanho. Pastor tem cheiro de ovelha. Quem é que está te pastoreando? Quem é que está te escutando? Para quem é que você está abrindo o seu coração? É isso que a Bíblia está querendo, Deus está querendo trazer isso para fora. Segundo, quando uma ovelha fica doente, ferida, sabe o que o pastor faz? Ele para tudo para cuidar daquela ovelha. Trata a ferida dela, tira os carrapichos, tira a sujeira, dá banho nela, e na hora de caminhar, ele põe ela no ombro, não deixa ficar para trás. O pastor, ele não perde nenhuma só das ovelhas que Deus deu para o rebanho dele. Não perde, não perde. Eu tenho um ciúme da minha turma, eu tenho 2 grupos familiares. Aliás, se tiver alguém aqui sem grupo familiar, tá? Eu tenho um na terça e outro na quinta, não sou líder não. Mas aqui tá, se quiser, tá? Estou convidando, pode vir falar comigo. E eu tenho um ciúme da nossa turma, eu cuido. A gente ora, a gente zela, por quê? Eu fico muito triste quando alguém para no meio do caminho.
Sexto, a ovelha, presta atenção que isso aqui é uma das coisas mais fundamentais na minha vida e na sua vida, como ovelha. Ovelha naqueles dias vivia num clima muito seco, e por ser um clima assim muito seco, era infestado de mosca. Então se a ovelha tivesse alguma feridinha na cabeça, o que acontecia? Vinha uma mosca e assentava e colocava o ovo na cabeça da ovelha. O que é mosca? Espíritos demoníacos. O que é uma larva? Ela vem, coloca o ovo e o ovo vai se tornar uma larva. Quando eu e você, aqui na nossa mente, é tudo na cabeça. Quando eu tenho pensamentos errados, quando eu sou doente de alma, de pensamento, eu não estou com o pensamento certo na palavra, não estou sendo pastoreada. Satanás, ele é astuto, ele tem espíritos atormentadores, que vem e faz igual a ovelha. Coloca lá, ó, na feridinha, coloca ovinho, vai virar larva. Aí você sabe o que essa larva faz? Ela entra no cérebro, entra na cabeça e vai para o cérebro da ovelha. A ovelha fica tão louca, tão desesperada. Você sabe o que ela faz? Ela sai correndo, procurando uma pedra, uma rocha, onde ela vai bater a cabeça para se coçar, e ela acaba morrendo ali, de tanto bater a cabeça na rocha. O que tem acontecido no nosso meio, queridos? Espíritos atormentadores, tirando o sossego do povo de Deus, colocando pensamentos errados, pensamentos impuros, tirando sono, tirando alegria, tirando a paz. Tem gente com depressão, tem gente querendo suicidar, porque tem gente na igreja que está quase batendo a cabeça na pedra para morrer, igual a ovelha. Deus, eu não quero viver mais não, eu quero morrer. O que é isso, irmãos? Falta do óleo na cabeça. O pastor pegava um azeite e derramava na cabeça da ovelha para ungir. Derramava. Quando a mosca vinha, ela não tinha onde assentar. O pastor não estava preocupado com o resto do corpo, era a cabeça. A sua mente, o objetivo de espíritos atormentadores, espíritos malignos, é atormentar a sua mente, os seus pensamentos. Toda a nossa batalha está aqui, ó, no nível da nossa mente. Quantos estão entendendo? Aí você fala assim, mas como é que eu vou receber essa unção, pastora? É ir lá na frente derramando óleo? Não. A unção, ela vem, primeiro, de você ser filho de Deus, entregar sua vida para Jesus, é de você viver uma vida de prática diária, de oração, de jejum e meditação na palavra, queridos. E terceiro, de você viver a palavra diariamente em amor. A unção de Deus vem. Eu e você precisamos urgentemente, mais do que qualquer coisa, a unção de Deus na nossa cabeça. Lembra quando Davi fala assim: unges a minha cabeça, o meu cálice transborda. Sabe o momento que sua vida vai começar a ser abençoada e transbordar as bênçãos de Deus? Quando a unção de Deus estiver sobre a sua cabeça. E aí começa na sua cabeça e vai encher todo o seu ser, e sua vida vai transbordar. O ano de 2020, Deus falou isso comigo: toda ovelha que tiver com a cabeça cheia da unção, a vida dela vai transbordar das bênçãos de Deus. Nada vai faltar. Diga para quem está do seu lado: em 2020 nada vai te faltar, porque Jesus vai ser o seu pastor. Jesus, é Jesus. A unção te faz vencedor, é a unção. Corpo, alma e espírito vai trazer vida abundante para você. Na hora da luta, queridos, Daniel suportou a cova de leões, estava ungido. Na hora da luta, os 3 homens, Mesaque, Sadraque e Abednego, estavam lá na fornalha de fogo ardente, resistiram. Por que os crentes hoje não resistem nada? Porque estão? Quero ouvir você falar. Por que os crentes hoje não estão resistindo a nada?
falta de azeite na cabeça, falta de unção. Unção não é você pular, não é você arrepiar, não. A unção, ela vem na minha vida para que eu tenha uma vida diária de promessas se cumprindo. Vou te dizer uma coisa: enquanto você não souber ser ovelha, Deus não te dará autoridade de leão. Você pode gritar o tanto que for. Autoridade, queridos, é para você viver uma vida abundante diariamente, não é para subir no púlpito e fazer barulho. Eu fico vendo, a igreja, ela é movida pelos gritos, muitas vezes, do pregador. Se o pregador grita muito, a igreja sobe. Se o pregador fala baixo, a igreja é movida pela emoção, não é pela palavra. Sim ou não, queridos? É mentira o que eu estou te dizendo? A ovelha precisa ser transformada em leão. A autoridade de Deus virá para a sua vida o dia que você tiver uma vida diária. Deus vai te capacitar, Deus vai quebrar. Sabe aquele dia que você está assim pesada, você não quer nem levantar da cama, você não quer nada, você não quer conversar, você não quer nada. Você sabe o que é isso? Se chama opressão. Você conversa com um na igreja: pastor, ora por mim, eu estou mal. Conversa com pastor, ora por mim, nossa, eu não estou bem, nossa, eu estou passando por isso. É uma opressão, querido. Satanás está trazendo um peso espiritual, e a igreja está dormindo com o que está acontecendo. A unção, ela vem, ela quebra essa opressão, ela quebra o jugo, despedaça as cangas, te capacita, te fortalece, te faz uma pessoa mais do que vencedora. É isso que a unção faz. Mas eu não tenho unção para te dar, o pastor Saulo não tem unção para te dar. A unção você vai adquirir e receber do próprio Deus na sua vida diária, em comunhão com Ele. Glória a Deus. Unges a minha cabeça com alho, e o resultado vai ser um cálice transbordante. Quantos aqui querem uma vida transbordante na presença de Deus esse ano? Querido, vai depender de você. Deus está fazendo uma proposta para você aqui hoje. Se você aceitar, 2020 vai ser um ano que você vai conquistar coisas que há muitos anos você está buscando. Sétimo, o pastor no final do dia, olha aqui, João 10,6 fala sobre o aprisco. 10,16 fala sobre o aprisco. O pastor, depois de um dia pastoreando, cuidando das ovelhas, ele vai guardar as ovelhas. Onde é que ele guarda? No aprisco. Aprisco é um curral, um lugar cercado. Presta atenção, é um lugar cercado, que tem uma portinha para entrar, e o pastor fica ali na porta, vigiando quem vai entrar. Só entra ovelha. Os bodes ficam tudo de fora, porque o pastor, ele está pastoreando o rebanho, e lá atrás, vigiando o rebanho, fica lobo, fica bode, fica mercenário, fica tudo que você pensar, ladrão, tudo que você pode pensar para destruir o rebanho, para roubar ele. Aí, Jesus está falando o quê? Eu sou a porta. Só vai entrar no aprisco quem passar por mim. Você tem que ter Jesus. Quem é que vai entrar dentro do aprisco? Quem é que tem direito às promessas de Deus? Ovelha. Bode não entra. Gente, eu sou tão assim que eu gosto de meditar e eu fiz o desenho do curral, Jesus na porta, as ovelhinhas lá dentro e lá fora, cheinho de gente querendo entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Queridos, uma coisa é você receber Jesus e ser salvo. Outra coisa é você ter Jesus, mas não ter as promessas na sua vida. Eu estou falando hoje de ovelha, que é aquela que tem Jesus e que vai receber todas as promessas de Deus na sua vida. E o aprisco é para aquelas que vão receber as promessas diariamente. Tudo vai se cumprir. Uma vida abundante, transbordante, que Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu estou aqui para dar vida abundante para minhas ovelhas. O que é vida abundante? Uma vida plena, uma vida vitoriosa, uma vida de saúde, uma vida de paz. Não, esse negócio de ficar brigando, marido e mulher brigando. Sabe por que os casais têm problema? Porque não renderam a Deus ainda o seu coração, sua boca, suas atitudes. Eu vou fazer terça-feira, eu e meu marido vamos fazer 43 anos de casado.
Sabe por que nós chegamos até aqui? Rendição a Deus. Eu não sou fácil, Ele não é fácil, mas a gente não briga. Por quê? Por causa de Deus no casamento. A estrutura do lar tem que ser a palavra de Deus. Então, quando a gente entra alguma desavença, a gente senta e conversa. Mas a gente não grita, a gente não briga. E os filhos também não vê briga, não. Amém, queridos? Aí o que acontece? Eu estou falando do corpo de Cristo. Uma curiosidade, presta atenção aqui. No aprisco, tudo isso eu estudei para trazer isso para vocês. Dentro do aprisco, vocês acham que o pastor vai dormir para descansar? Não. O pastor não pode dormir, irmãos. Porque dentro do aprisco, as ovelhinhas dão trabalho para ele. Viu, pastor? As ovelhinhas dão muito trabalho. As brigas, elas ficam dando cabeçada uma na outra. As brigas, elas têm umas disputazinhas, elas têm umas coisinhas lá entre elas. E aí sabe o que acontece? Se o pastor de vez em quando não estiver passeando no meio das ovelhas, elas vão cair, e porque elas estão muito gordas, muito cheias de lã, como é que elas caem? Com as patas para cima. E aí se passar de 1 hora, o pastor não for lá com um cajado no pescoço dela e levantar ela, ela morre asfixiada. Assim é dentro do aprisco, dá trabalho. Você já viu lá no Salmo? Salmo 121, 4. Lá fala que o nosso Deus, Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, Ele nem pisca. O Deus está guardando o rebanho dEle. Deus está vigiando você e eu 24 horas por dia. Por isso você pode sossegar sua alma, querido. Aleluia! Deus é maravilhoso. Aí é onde Ele vai usar o cajado e a vara para proteger, para colocar limite. Oh meu Deus, Deus é maravilhoso. Agora, vamos voltar para o Salmo 23. Aqui tem um segredo que Davi me contou, que eu quero trazer para vocês. Versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. O que Deus está dizendo para nós nesse versículo? Eu ando com Deus, Deus é o meu pastor, eu sou ovelha dele, mas vai ter momento que pode acontecer. Ele está falando aqui, como é que ele diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não está garantindo que eu vou andar, mas se eu andar, se no ano de 2020 eu tiver um tempo de angústia, eu passar por um tempo de tribulação, de luta, a garantia que Ele me dá é que Ele, como meu pastor, a presença dEle será viva, real e abundante comigo. Deus vai estar comigo e com você. Levanta sua mão e fala: o ano de 2020, a promessa de Deus é que Ele estará comigo 365 dias. Ele não vai dormir, Ele não vai nem piscar o olho, olhando para você e cuidando de você. E aí o que Ele vai usar? As ferramentas dEle, olha aí na Bíblia, a vara e o cajado. Para que serve a vara dEle ali? Você está na luta, você está passando por grande tribulação, a vara é para proteger você e para te dar direção para você sair do vale, meu irmão. O pastor não bate na ovelha, você sabia disso? Pastor é amoroso, é uma coisa extraordinária. Isso me chamou tanta atenção. Pastor não grita com ovelha, pastor não bate em ovelha. A vara é para ele dar a direção e para tirar a ovelha do vale. Deus promete que Ele vai te tirar do vale. Alguém aqui está passando por vale hoje? Levanta a mão. Deus está dizendo: eu estou com você, com a minha vara eu vou te tirar dessa situação. Querida, é promessa, está na Bíblia. O cajado para que é? Para levantar e dar socorro para a ovelha. O cajado é a ponta torta, que ele vai lá e tira a ovelha quando ela cai no buraco, ou quando ela cai de cabeça, de perna para cima. Cajado vai te levantar e te dar socorro.
Bate no quem está do seu lado e fala assim: o socorro virá para você. Mesmo no mais profundo vale, a garantia é que o socorro virá para você. Deus vai te levantar e te tirar de lá. E aí Ele vai te levar para onde? Olha aqui a palavra, versículo 5. Ele muda de figura aqui. Antes era a figura do ovelha e do pastor. Agora Ele está se revelando, Deus está se revelando como um anfitrião. E aí no versículo 5, Ele está dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Querido, Deus tira a gente de onde você estiver, para que todas as promessas que Ele te fez um dia sejam cumpridas. Quando eu estou falando de promessa, eu estou falando de promessa dentro da Bíblia, não é de profeta não. Tá, irmãos? É da palavra. A maior profecia na minha vida e na sua vida chama-se palavra de Deus. E o que alguém falar para mim vai ter que bater com a palavra de Deus. É um negócio extraordinário isso aqui. O que a Bíblia fala? Que eu vou ser levado em segurança, conduzido para um lugar, uma mesa que está preparada para mim no deserto da presença dos meus inimigos. O que tem nessa mesa, querido? Deus é o anfitrião. Imagina, Deus, o Senhor, o anfitrião, preparou uma mesa para mim e para você. E o que será que tem nessa mesa? Será que é lagosta? Será que é churrasco? Pão de queijo? Que nada. Queridos, Deus preparou uma mesa em um lugar onde tem poder de Deus, onde tem vida transbordante, onde tem presença, onde tem sabedoria, onde tem saúde, tem cura, tem livramento, tem vitória financeira, tem vitória no casamento, tem vitória onde você precisar, tem financeiramente o que você estiver precisando, tem nessa mesa. Essa mesa é para você se sentar com Ele e se alimentar de tudo o que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. Está precisando de um livramento? Está precisando da transformação na vida de alguém? Querido, a mesa tem tudo. Diga para quem está do seu lado: essa mesa tem tudo. Deus vai te servir. Deus vai te servir com o melhor do céu. O melhor do céu virá para você. E agora vem o segredo de Davi. Você quer chegar nessa mesa rapidinho? Vou profetizar uma coisa para vocês aqui da Bíblia. Tem gente aqui hoje que tem anos que está esperando por alguma resposta de Deus. Eu vou te dar uma solução. Eu vou te mostrar o caminho que está aqui. É um atalho. Quantos quer pegar o atalho para a mesa? Quantos quer pegar o atalho para a mesa? Então lê comigo aqui, versículo 3. Olha o que Davi diz: Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Presta atenção nessas duas palavras: guia-me pelas veredas da justiça. Você sabe o que é vereda? É um caminho apertadinho, mas que faz chegar mais rápido a algum lugar. É um atalho. Vereda é um atalho. Pergunta para quem está do seu lado aí: você quer pegar o atalho para a sua vitória? Você quer pegar o atalho? Talvez aqui esteja o erro de muita gente. Agora, o que é vereda da justiça? Vereda da justiça é o caminho de Deus, que Ele preparou, ainda na eternidade, antes que eu nascesse. Está estabelecido por Deus para me levar nessa mesa, para aqueles que são ovelhas. Vou repetir: veredas da justiça são atalhos, são caminhos estreitos, que às vezes é difícil de passar por ele. Presta atenção aqui: caminho estreito quer dizer que às vezes é difícil você passar por ele. Você vai ter que negar você mesmo. Está falando de rendição. Você está entendendo o que Deus está falando? Vereda da justiça quer dizer, lembra Isaías quando ele fala: os caminhos de Deus são mais altos do que os meus?
Lembra Jeremias falando? O caminho de Deus, quem determina, quem faz o meu caminho é Deus. Vereda da justiça é o caminho estreito, é o atalho, que o Espírito Santo vai me conduzir por ele, para eu chegar nessa mesa rapidinho. O que é isso, querido? É algo que Deus estabeleceu antes de você nascer. É plano de Deus para a sua vida. É caminho da eternidade para mim e para você. Você conhece? Claro que não. Quem é que conhece esse caminho a não ser o Espírito de Deus que te formou? Quem conhece? E aí vem os bodes querendo ser dono do seu nariz, querendo andar no caminho sozinho, querendo dar passo sozinho, querendo ser vitorioso sozinho. Ah, mas Deus prometeu. Deus não prometeu nada para bode. Deus, as promessas de Deus é para ovelha. Ovelha. Não confunda bode com ovelha. Muitas pessoas questionam a Deus. Falam, eu estou dentro da igreja há tanto tempo, por que Deus abençoa uns e não abençoa outros? Deus abençoa a ovelha obediente, mansa, submissa, que anda nesse caminho aqui, ó. Rapidamente. Esse aqui é o segredo de Davi. O que eu preciso fazer? Ter sensibilidade para ouvir a voz do meu pastor me guiando. E para eu ter essa sensibilidade de deixar ele, ouvir, deixar ele me guiar, porque só ele conhece o caminho, eu preciso buscar o Espírito Santo. Você está entendendo, irmão? Tem gente que vem para o culto e acha que aqui vai achar a solução, o caminho. Não, aqui você vai ouvir a palavra que vai te mostrar o caminho. O caminho quem vai andar é você. E para cada um de nós, Deus tem um caminho. Meu caminho não é igual ao seu não é igual ao meu. O Espírito Santo quer te guiar a uma mesa preparada na presença dos meus inimigos. Os inimigos vão ficar rangendo os dentes, com ódio, babando, porque ele queria sentar nessa mesa, mas ele não pode sentar, porque essa mesa é só dos filhos do Deus Altíssimo. O melhor da terra você vai comer em 2020, se você colocar essa palavra em prática. Se você recebe essa palavra, levante sua mão. Vou profetizar. Em 2020, você vai comer o melhor dessa terra. Repete comigo. Em 2020, eu vou comer o melhor da terra. Tem uma mesa preparada para mim. Deus está me esperando com tudo que eu preciso nela. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele termina, versículo 6. Certamente a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que vai acontecer no ano de 2020 para a ovelha? Certeza. Bondade e misericórdia vai te seguir. Cada passo que você der, Deus está te dando a direção. Cada passo, a bondade, a misericórdia, o milagre, a vitória, a unção, o poder vai te alcançar, meu querido. Você está entendendo? Só não recebe quem não quer. A escolha é sua. Você vai continuar se matando de trabalhar? Você vai continuar se matando para ganhar dinheiro? Você vai continuar se matando com tanta atividade? O inimigo te sobrecarregando e você não está entendendo nada. É tempo de buscar a unção de Deus, mais do que todas as coisas. Duas características: o final dos séculos, espíritos enganadores que vão se levantar dentro da igreja, e o povo vai estar desapercebido. Lê lá, Mateus 24. O povo distraído. O culto hoje foi beleza, o louvor foi maravilha, a palavra foi maravilha. O que Deus falou com você na palavra? Deixa eu pensar. Esqueci. Vem para o culto para cantar, bater palma, para ver todo mundo, mas a palavra não entra no coração, porque o que lava, o que transforma, o que guia a nossa vida vai ser a palavra de Deus. Bem disse o irmão aqui no começo, pena que já foi embora, não ficou para ouvir. Né? A gente ensina para os outros, a gente tem que fazer, né?
Eu tenho que viver primeiro. Você sabe que tem quanto tempo que eu estou mastigando isso aqui? 2 meses, mastigando. Jesus, eu vou me render, eu vou abrir a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu quero. Senhor, eu quero é a tua vontade para a minha vida. No ano de 2020, o Senhor, se o Senhor for o seu pastor, nada vai te faltar. Se o Senhor for o seu pastor de verdade, e Ele olhar para você e te ver como ovelha, nada vai te faltar. Você vai ser a pessoa mais alegre, mais feliz, mais saudável, mais abençoada. Você vai ser o testemunho fiel do poder de Deus. Todas as promessas vão se cumprir. Que promessa? Eu sou abençoada. Diz comigo, eu sou abençoado. A Bíblia diz que eu sou abençoado. Para de falar que eu sou derrotado, eu tenho problema, eu tenho isso. Para de ficar. Bode é que é coitadinho, bode é rebelde, bode é insubmisso, bode é sempre injustiçado. Ah, é por causa dos outros, é por causa do fulano, eu estou acontecendo isso comigo. Não, eu sou abençoada, eu sou o canal das bênçãos de Deus. Desentope esse canal aí, querido, deixa fluir o poder de Deus na sua vida. Minha descendência será poderosa na terra. O ano de 2020, a minha família vai sentar comigo na mesa, onde o anfitrião é Deus e tem tudo para mim naquela mesa. Aleluia! E o inimigo vai ranger os dentes, que ele está vendo, ele está perdendo espaço na minha casa, na sua casa, ele está perdendo, ele já perdeu, ele é um derrotado, queridos. Não precisa ter medo. O mal não nos atingirá, nem praga nenhuma vai chegar na minha casa. Quantos recebem essa palavra? Diga comigo, o mal não me atingirá, praga nenhuma chegará na minha casa. Por quê? Porque no ano de 2020, você vai conhecer o poder de Deus, quando você deixar tudo no altar de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Essa palavra hoje nada mais é do que um convite para você abrir mão de você mesmo. Abra mão de quem você é, do que você acha. Abra mão daquilo que você acha que é seu. Você só é mordomo, nada é nosso. Abra mão, deixa o Espírito Santo tomar o controle de tudo. Cada passo, diga comigo, cada passo eu vou entregar ao controle do Espírito Santo. Jesus será o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, do meu casamento, da minha empresa, do meu ministério. Hoje eu quero te convidar a se render completamente ao Senhor.